Fala, galera, beleza? Seja bem-vindo aí à nossa segunda aula do primeiro módulo do UP Assessment, o nosso treinamento online de avaliação funcional para te levar a um novo patamar profissional, te levar e te proporcionar novos conhecimentos dentro do corpo humano, da magia que é o corpo humano, e que você, a partir dessas aulas, você vai passar a compreender de forma mais objetiva e de forma mais direcionada. Até porque aqui nesse treinamento eu fiz justamente para lhe proporcionar resultados e habilitar você a ultrapassar os obstáculos dos quais eu já passei e muitas vezes sofri. Aqui não. Aqui eu já estou trazendo para você tudo bem mastigado, da melhor forma possível de você introduzir, né, um bom relacionamento com o seu paciente, um bom contato terapêutico e, por fim, uma boa conclusão diagnóstica. Então, hoje, após a nossa primeira aula, do nosso primeiro módulo, que é, né, de inteligência emocional, onde o primeiro a gente teve toda a parte de introdução, falamos dos comportamentos pessoais, né? A autoavaliação, o autoconhecimento, os comportamentos sociais, como se relacionar com as pessoas, como entender o outro, a questão da confiabilidade, né? Como é importante você estar proporcionando confiança ao seu paciente. E hoje a gente vem agregar ainda mais nesse seminário, nesse módulo de inteligência emocional com a nossa segunda aula. Nessa segunda aula a gente vai falar sobre os gatilhos emocionais, tá? Que são estratégias fabulosas, inconscientes do nosso corpo, que faz com que nós tomemos decisões muitas vezes impensadas, né? E seja em momento de raiva, seja em momento de euforia, ou naquele momento que a gente está lá no shopping querendo fazer uma compra e decide por comprar mais do que a gente desejava. Isso tudo devido aos, né, gatilhos emocionais que são introduzidos dentro do nosso corpo e, baseado em experiências anteriores, ele sabe que daquela forma, agindo daquela forma, ele é mais fácil de lhe agradar. Então, eu estou aqui para te trazer mais uma aula desse excelente, magistroso, vamos dizer assim, módulo de inteligência emocional. Vem comigo, vamos fazer a diferença, vamos encarar a fisioterapia com objetividade, com persuasão e com habilidade de lidar com o paciente para fazer cada vez mais sucesso. Tá bom? Vamos nessa! E hoje a gente tem essa aula, né? Essa segunda aula do nosso primeiro módulo, que é sobre inteligência emocional, onde mais uma vez a emoção cai em cima de nós como uma estratégia de captar cliente, como uma estratégia de captar uma estratégia terapêutica para o seu paciente de maneira fiel, de maneira coerente com o que ele realmente sente. Porém, muitas vezes a gente sabe que o paciente precisa de alguma coisa, de uma companhia, um acompanhamento mais direcionado, mas ele não fideliza. E para isso é preciso estratégias onde, compreendendo os gatilhos emocionais, você pode utilizar de maneira variada e fazer com que o seu paciente esteja cada vez mais fiel ao seu protocolo de tratamento. No primeiro seminário, né, a primeira aula, a gente viu que nós temos partes do cérebro que envolvem, né, as tomadas de decisões mais relacionadas com a emoção, mais voltadas para a arte, que é o lado direito do cérebro, e como também a gente tem a área mais racional, né, de tomada de decisão mais crítica, né, que é o lado esquerdo. E mais a fundo, a gente tem o nosso sistema límbico, que é onde guarda, né, o hipotálamo, a amígdala, e a gente conversou bastante sobre isso na primeira aula, né, e onde as tomadas de decisões são mais
compreendidas dentro do coeficiente emocional, que é aquele coeficiente que faz com que você potencialize a sua capacidade de gerar resultado dentro das suas inerentes capacidades intelectuais, coeficientes intelectuais. Então, hoje, o profissional bem-sucedido, ele tem que abraçar o coeficiente intelectual com o coeficiente emocional para poder potencializar a geração de resultados, né? Antigamente, como eu falei na aula passada, a gente teve, né, uma cultura de que a pessoa mais inteligente, o mais bem-sucedido, é aquele que tem um QI mais elevado, né? E, na verdade, hoje, a gente já sabe, estudos vêm trazendo que o coeficiente emocional ele é de extrema importância. Por isso que eu estou aqui trabalhando e pesquisando muito para lhe trazer o melhor para você lidar com o seu paciente, para você conhecer as formas de tomar, de fazer com que seu paciente tome a decisão no dia a dia de consultório, tá? No terceiro seminário, na terceira aula, você vai ver como colocar isso em prática, né? Como você utilizar os gatilhos para agendar um paciente, como conquistar um paciente numa roda de amigos, numa roda de conversa, como fazer com que esse paciente chame um parente, como fazer com que ele adira, né, a um pacote acima de Pilates, um pacote a mais dentro da sua clínica. Então, vamos nessa, vamos para cima, vamos fazer a diferença. Então, gatilhos mentais, né, gatilhos emocionais, são estratégias inerentes ao ser humano, utilizadas pelo corpo para guiar, orientar e ou defender de acordo com experiências pregressas. Então, são estratégias que o corpo utiliza para que você não consuma energia pensando mais em nada, né? São estratégias inerentes à nossa condição humana que o corpo já introduziu e sabe que você vai ficar satisfeito se aquela decisão automatizada for realizada. Então, o índice de acerto já comprovado de acordo com experiências pregressas, quando eu tomo uma decisão a partir de certos estímulos, ele é muito mais elevado do que quando eu não tenho outro estímulo, paro para pensar. Então, o corpo ele vai adquirindo essas experiências e fazendo com que o corpo não gaste tanta energia mais com isso. E aí seja movimentos e tomadas de decisões mais automatizadas. Isso é muito claro no dia a dia, tá? A gente pode ver, por exemplo, que quando a gente quer ir a um restaurante, levar alguém para passear, levar alguém para lanchar, e tiver 2, 3, 4, 5 opções de restaurantes, a gente pedir para alguém escolher, possivelmente o índice de escolha vai ser sempre o índice relacionado com o local que tem mais pessoas, o local que está mais bem frequentado. E isso quer dizer que existe um gatilho emocional que seu corpo tem inerente que lhe diz que onde tem muita gente quer dizer que a qualidade do alimento é melhor. Da mesma forma, isso acontece na busca incessante do seu paciente pela cura, pela qualidade de vida. Ele também vai procurar locais de acordo com os estímulos mentais e emocionais dele. E é para isso que essa aula está sendo feita e está sendo aqui orientada, direcionada para você colocar em prática com todos os seus pacientes. O primeiro, que é exatamente esse que eu acabei de dizer para vocês, é a prova social. A prova social nada mais é que a tendência inata do ser humano de seguir o fluxo, né? Quem nunca, né, se tomou atraído quando está passando por uma rua, passando por algum local e tem várias pessoas olhando em direção ou apontando em direção a algum lugar? Quem nunca sentiu vontade de olhar e saber o que era, de fazer parte daquele grupo, não é? Então, isso é prova social, é você se juntar a um grupo de pessoas que estão ali para um propósito. Quando você se identifica com aquele público, você vai atrás dele, você vai seguindo as suas provas, né? As suas tendências. Então, isso pode acontecer
Quando você tem um estímulo como esse, de olhar para cima e várias pessoas estão olhando, o estímulo de procurar um restaurante, por exemplo, né? Como eu falei no slide anterior, mas também no estímulo do seu paciente, onde ele tem ali na sua clínica um amigo que faz tratamento com você, um tio que faz tratamento com você, e aí você usa isso a seu favor. Você usa, sem ele perceber, dizer: ah, que bom, você está aqui também, seus amigos estão todos aqui, seus parentes estão aqui. É muito bom fazer parte do cuidado da saúde de vocês. Aqui eu tenho conseguido ter ótimos resultados e com você também vai ser igual, assim como está sendo com eles. Então, muito obrigado pela confiança e faça parte desse grupo aí, que aqui na clínica, dos seus amigos, vamos lá fazer cada vez mais a qualidade de vida das pessoas evoluir. Então, dessa forma, ele vai se sentir que está no lugar certo, no lugar que várias pessoas escolhem, no lugar que os amigos estão ali, no lugar que as pessoas que ele tem com referência está ali. Porque nós sabemos que dia após dia, a gente vai se relacionar com pessoas que se identificam conosco. Então, se as pessoas, os nossos amigos, que nós nos identificamos com eles, eles estão fazendo um tratamento em um local, isso já me aproxima desse local, já me aproxima desse terapeuta, já me aproxima dessa pessoa, desse profissional que está fazendo exercício. Então, quando você tiver a oportunidade de atrair cada vez mais essas pessoas de acordo com a prova social, você deve fazer. Existem várias formas de fazer isso. Você deve botar na cabeça que, para aplicar a prova social, você tem que mostrar ao seu cliente, ao seu paciente, de alguma forma, que várias pessoas fazem parte da sua clínica, fazem parte do seu nicho de trabalho. Com isso, ela vai se sentir também parte daquele grupo que está buscando qualidade, principalmente se essas pessoas forem amigos dela, tá? Então, esse é o primeiro gatilho mental que você deve utilizar para determinar as ações do seu paciente. Então, segundo gatilho extremamente importante é a autoridade, né? Quem nunca foi fã de um professor numa pós-graduação, na graduação, onde você via aquele professor, pô, esse professor sabe muito. E aí você quer ser igual a ele. Mas por quê? Porque ele tem autoridade no que ele ensina. Ele passa a ser referência. Ele passa a ser a pessoa a qual você quer seguir, né? Então, como a gente vê aí no slide, é a pessoa que se levanta um braço, todos levantam. Se levanta o outro, todos levantam. Se balança para um lado, balança para o outro, todos levantam. As pessoas que todos querem seguir. A pessoa que todo mundo quer estar perto, né? Sobre os cuidados, sobre os olhares. Então, você deve ser tratado pelo melhor profissional. Essa é a mensagem que o seu paciente deve receber. E você tem a obrigação de passar isso para ele. De passar a sua capacidade, de passar a sua autoridade. Se você não falar o que você é, se você não falar sobre a sua capacidade, sobre os seus resultados, sobre o que você produz, ninguém vai falar por você. Então, passe a ser autoridade. E autoridade na saúde é conhecimento, tá? É conhecimento, é ter pessoas que têm resultado. Então, se você tem a prova social, você pode gerar autoridade com prova social. Por quê? Porque a sociedade vai falar do seu resultado para esse colega que vai fazer com que ele vá para você. E aí você diz: opa, tudo bom? Ah, você está aqui, fulaninho, né? Seu primo teve aqui, por exemplo, e teve bons resultados. Isso tenho feito por muita dedicação, anos de estudo, e espero poder ajudar você também. Então, você vai criando autoridade e mostrando a ele que você resolve, que você é quem manda, que você está ali determinado no caso dele, e é você que vai, dentro dos seus conhecimentos, é você que estudou, que se capacitou, que está em formação constante, que é uma pessoa inquieta para gerar valor e resultado para ele.
E aí, não tenha dúvida, toda a proteção, a couraça de vaidade, de protecionismo, caso ele não conheça a sua modalidade de tratamento, vai ficando por água abaixo. E assim, você ganha o paciente, insere ele no seu gatilho de autoridade, insere ele com mais uma pessoa na prova social para você já utilizar em outro paciente. Então, é isso. A autoridade é você ser referência e se fazer ser referência. Para isso, a gente não pode deixar cair tudo do céu. A gente tem que fazer com que o paciente sinta que, naquele momento, você é o cara, você é a pessoa certa, você é quem vai fazer a diferença. Tire essa perspectiva de acordar para mais um dia de trabalho, atender, liberar o paciente sem ter um pensamento de continuidade, um pensamento de captação de cliente, um pensamento de gerar valor, um pensamento de transmitir mais, de dar mais para o paciente, de oferecer além do que ele imagina. Isso é ser autoridade. E aí, dentro da prova social, autoridade, a gente tem também a cientificidade. É outro gatilho que você pode utilizar, que está inserido na autoridade. Ou seja, um paciente que sabe que você é estudioso, que você utiliza das mais novas pesquisas científicas. Um paciente que sabe que você está antenado com a atualização, ele vai inerentemente estar ali se deleitando durante o seu tratamento, esperando uma explicação plausível, esperando que você fale de forma bonita aquilo que você lê, que você estuda. Mostre para ele, de acordo com argumentos, você pode sair utilizando um gatilho atrás do outro. Por exemplo, vê só. Olá, seu José, tudo bom? Que bom que você está aqui. Olha, é um prazer, já atendi sua mãe, seu primo, seu amigo. Eles todos estiveram aqui, foi excelente, teve um excelente resultado e espero poder fazer a mesma coisa com você. No último congresso que eu fui, inclusive, eu lembrei do seu tio, do seu primo, do seu amigo que eu tratei. Ou aí você está utilizando prova social, já está utilizando autoridade. Você foi para o congresso, você deu uma palestra e aí lá pesquisas recentes comprovaram, depois da minha palestra eu fiquei assistindo outras palestras que falaram sobre esse tipo de dor. Isso, logicamente, quando você tem essa verdade para falar. Você não pode inventar, porque a mentira é o ditado mais certo do mundo. A mentira tem perna curta e ele vai saber um dia ou outro que você mentiu. Então, você tem que integrar um gatilho atrás do outro para fazer com que você se torne a referência para aquele paciente. Constantemente, se você repete isso, você está constantemente captando o cliente. Isso vira inerente, isso vira uma estratégia, isso vira uma forma de trabalhar dentro do seu consultório. É como se você revestisse uma capa e ali fosse profissional, tá? O cara que vai chegar lá e vai determinar o resultado e que vai captar cliente, vai fazer para que o cliente perdure, tá? Então, prova social, autoridade, cientificidade, tudo junto, 3 gatilhos para fazer com que o paciente fique: poxa, eu estou pagando isso, mas vale a pena. O cara é muito competente. Entendeu isso? É essa a impressão que você tem que passar para o seu paciente. É essa forma de pensar, é essa forma de agir que você tem que passar para ele. Que você é o cara que você estuda, que você é autoridade, que você trata todo mundo e todo mundo tem resultado. Tá bom? Vamos para cima? Vamos para o quarto. Reciprocidade. Reciprocidade, pessoal, é a coisa mais básica da relação humana. A velha frase, gentileza gera gentileza. É muito difícil no relacionamento humano você tratar com ignorância alguém que lhe trata com gentileza. É muito mais fácil você quebrar uma pessoa ignorante, uma pessoa fechada,
com a delicadeza, com um gesto de delicadeza, do que com um gesto de ignorância, retribuindo aquela atitude dela. Então, reciprocidade é surpreenda com valor o seu cliente, sem ele esperar e nem muito menos pagar por isso. Gentileza gera gentileza. Outro exemplo que eu costumo dar é, sabe aquela festa de aniversário, aquela festa de formatura, o seu casamento, você quer convidar alguém e aí daqui a pouco você está com a lista apertada e precisa tirar algumas pessoas, aí você faz, fulano não pode sair porque ele me convidou para o casamento dele. Isso não acontece? Ou fulano não pode sair porque me convidou para o aniversário dele. Isso acontece de maneira repetitivamente e é intuitivo, isso é emocional, isso é intrínseco do ser humano. O ser humano não gosta de gerar esse tipo de problema em sua maioria. Então isso é comportamental. Então reciprocidade gera reciprocidade. Então, logicamente, tudo tem que ser oferecido da melhor forma, né? De forma que o paciente possa receber aquilo de maneira interessante. Por exemplo, ofereça um mês gratuito de treinamento, 15 dias no seu Pilates, ofereça um bônus para o tratamento de uma filha, o bônus para o tratamento de uma mãe, de uma esposa que está em sofrimento. Principalmente, relacione a reciprocidade com algo que seja de muito valor para aquele paciente. Por exemplo, a coisa mais valiosa do que você tratar a mãe de alguém. Então, se você tem um paciente que a mãe dele está sofrendo, você faz, vem aqui, eu posso fazer a primeira consulta dela, avaliar. Não se preocupe, não. Eu atendo sem custo nenhum, quero só ajudá-la. Ajudá-la a ficar bem. E se ela for e ficar bem, esse cara é capaz de pagar o tratamento dela quantas vezes for. Então, você ganhou ele através da reciprocidade, através de fazer um bem, através de cuidar de quem ele ama. Então, você tem que associar isso a valores intrínsecos do seu paciente e isso com um relacionamento. Você abrindo suas competências sociais, você vai entender o que é realmente de valor para o seu paciente e você deve colocar isso em prática, tá bom? Reciprocidade. Reciprocidade é inerente. Basta a gente coletar as informações, captar o seu paciente e dizer o quanto você pode fazer bem a alguém que ele ama e sem custo nenhum. Imagine isso. Isso é de uma gratidão enorme por essa outra pessoa, que além de pagar o tratamento dessa pessoa a qual você vai ajudar, ele ainda vai indicar várias pessoas, porque viu o quanto você é fantástico, o quanto você é humano, o quanto você é a pessoa, o profissional que ele sempre procurou para determinar o tratamento da mãe, determinar o tratamento das pessoas, tá? Então, reciprocidade é o nosso quarto gatilho. Olhe só, com 4 gatilhos, o que você já pode fazer na sua vida profissional e pessoal. Não deixe isso passar. Isso eu estou passando para você algo extremamente valioso. A minha missão aqui é fazer com que você potencialize os seus resultados. Não deixe isso passar. Faça a diferença na sua vida e na vida das pessoas, tá? Exclusividade. Exclusividade, gosto de exclusividade. O que é de todo mundo não me interessa. Quem não gosta de uma exclusividade? Quem não gosta de ser tratado de maneira exclusiva? Quem não gosta de ser atendido pontualmente? Quem não gosta, né, de ter um bilhetinho, uma lembrança, um mimo de alguém, né? Ser lembrado de alguma forma, uma mensagem de aniversário, um parabéns, um carinho de atenção por parte de alguém. Então, faça isso para os seus clientes. Isso não vai lhe gerar custos, né? Muitas vezes uma mensagem de aniversário, muitas vezes um bom dia. Olá, bom dia, como é que o senhor está? Aqui é do consultório do Dr. Randy, aqui é o consultório do Dr. Denis, aqui é do centro de treinamento Ser e treinamento, aqui é do local que ele se sente acolhido. Isso vai fazer com que gere uma emoção dentro dele
inimaginável e faz com que ele se mantenha conectado e ligado a você. E aí, quando ele escuta alguém que precisa do serviço que você oferece, ele faz, não, vá no serviço de fulano, procure fulano, porque ele, olha, é atencioso, gera resultado. É particular, é até caro, mas vale a pena. Vá, que pague, que vale a pena. Então, isso é o que interessa, né? É a prova social, o resultado, fazendo com que você multiplique os seus clientes, tá? Então, exclusividade, integre nesse mais um gatilho na sua vida, tá? Então, aqui, ó, quem não gosta de exclusividade, e mais, quem não gosta de falar que é exclusivo, né? Então, para você agora que está participando do Up Assessment, se você realmente está vendo valor nesse conteúdo, se você realmente está vendo o quanto isso está fazendo a diferença, fale para as pessoas. Fale que você está participando de um treinamento exclusivo com poucas pessoas, um treinamento que está fazendo você ser um melhor profissional. Isso vai atrair a atenção das pessoas, que está vendo que você é diferenciado, está vendo que você está fazendo algo a mais pela sua profissão e está recebendo conhecimentos que mais ninguém está recebendo, que poucas pessoas têm. Seu cliente precisa saber disso. Seus amigos, compartilhe na sua comunidade de fisioterapeutas, de amigos, e faça com que todos observem que você está ficando melhor, que você está gerando mais valor para os seus pacientes e que você está conseguindo captar isso no seu consultório, na sua clínica. Isso eu estou falando se você for um profissional liberal, um profissional autônomo. Imagine você com uma clínica, você com vários serviços, você poder utilizar isso com sua recepcionista, capacitar sua recepcionista, você utilizar isso com o seu pessoal de dentro da clínica, para poder fazer com que eles utilizem esses gatilhos no dia a dia, oferecendo outros serviços, fazendo com que otimize os seus resultados e faturamento dentro da clínica. Imagine. Veja o quanto você pode prosperar nisso, utilizando apenas do entendimento e da compreensão da emoção e do comportamento humano. O sexto é a culpa, né? A culpa é um gatilho que deve ser utilizado com muita cautela, tá? Com muita serenidade e com muito respeito com o que o paciente sente, tá? Então, mas não deixa de ser algo que faça com que ele consuma, que faça com que ele seja atraído por seus serviços, que faça com que ele seja um cliente em potencial, tá? Então, por exemplo, uma senhora que sente dor no joelho, dor na coluna e que tem história de não aderir ao tratamento, né? Que tal você falar para ela, olha, seu neto está crescendo, não é? E você não consegue brincar com ele. É tão importante a figura da avó, a figura do avô, né? No crescimento de uma criança. Imagine ele crescer e virar um adulto sem essa informação. A senhora precisa se cuidar, a senhora precisa estar bem para brincar com ele, né? Vai que um dia a mãe dele precise ficar até tarde no trabalho, precise que a senhora cuide mais dele, a senhora sem condição de saúde. Não faça isso. Vamos trabalhar seu corpo. Aqui a gente tem um serviço especializado. Aqui, ó, como a senhora pode ver, eu estou cuidando bem da senhora. A senhora vai ter uma equipe que pensa no seu trabalho. Isso é gerar a culpa por fracassos na vida do paciente. A culpa por ele não crescer, né? O paciente não atingir os objetivos e os desejos dele. Então, faça com que ele sinta isso, mas de maneira respeitosa. Não seja mau caráter, né? Seja sincero com os sentimentos dele e utilize de maneira leal para o bem dele, não para o seu bem. Tudo que eu falei aqui não é estritamente para o meu bem, para captar o cliente. É sim, mas, acima de tudo, é para o bem dele, proporcionar a vivência com o neto, proporcionar mais carinho, proporcionar mais resultados no dia a dia. Bom? Pertencimento, né? Ô, seu José, tudo bem?
você sofre com dores de cabeça, aqui a gente tem um grupo que é trabalhado especificamente no Pilates, a aula das 7 da manhã, a aula das 6, que é um grupo que a gente reuniu só para trabalhar com pessoas com exercícios para dores de cabeça. Um grupo, a gente introduziu isso. E aí, essas pessoas são direcionadas com exercícios, com orientações nutricionais, com pessoas capacitadas. Então, é isso, é fazer com que essa pessoa se sinta nesse grupo, fazer com que ela encontre os resultados dentro daquele grupo, o sentimento de pertencer a pessoas que têm as mesmas características, né? A gente tem essa tendência, a tendência de fazer parte de um grupo que tem as mesmas características. Você pertence a um lugar e vai se sentir livre e vai se sentir bem, mesmo com todos os seus problemas. E ali você vai em busca de conforto. Então, o pertencimento é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes gatilhos que você pode utilizar para o seu paciente. E aí, dentro dessa perspectiva, você vai fazer com que ele adira a mais um pacote de trabalho, a mais um pacote de treinamento, a mais um pacote de serviço da sua clínica e do seu trabalho. Dentro dessa perspectiva, você vai captando o cliente gatilho pós gatilho, oportunidade mais oportunidade, fazendo as oportunidades acontecerem. Talvez até agora, até o 7º gatilho mental, você já deva estar pensando: puxa, com tal cliente eu posso utilizar isso, com tal cliente eu posso utilizar aquilo. Quanto eu estou perdendo no meu dia a dia sem utilizar essa forma de persuadir as pessoas? Quanto tem sido prejuízo para mim? O quanto eu estou deixando dinheiro na mesa sabendo que aquelas pessoas são clientes em potenciais, né? Mas para isso você precisa falar com convicção, você precisa se expressar com vontade, se expressar com desejo, com vontade de modificar o meio, com vontade de fazer a diferença na vida dos seus pacientes, a diferença na vida das pessoas que estão se relacionando com você, tá? Então, pertencimento é fazer com que a pessoa se identifique com um determinado grupo que faz tratamento, que está dentro da sua clínica, que está junto a você no desenvolvimento pessoal de saúde, de qualidade de vida. Novidade. Quem não gosta de novidade, quem não gosta de um lançamento, quem não gosta de saber que está sendo cuidada por pessoas que estão sempre se atualizando, quem não gosta de ter uma pessoa que conversa coisas boas, conversa coisas atuais. Então, quando fizer um curso, a sua capacitação, aqui ó, você está no Up Assessment, treinamento exclusivo dedicado para avaliação, para gerar resultado. Então, fale para o seu paciente. Opa, seu José, tudo bom? Rapaz, eu estou fazendo um curso novo. Esse curso novo me explica tudo direitinho, como eu trabalhar com o senhor. Estou muito satisfeito. Essa novidade tem trazido aqui para os clientes. Essa é a nossa missão aqui, trazer novidade, estar sempre se capacitando. E espero realmente reverter em resultados para o senhor. É essa a nossa vontade aqui na clínica e alimentar isso dentro dele. Jogar essa mensagem emocional para dentro dele, para que ele chegue em casa e faça para a esposa: mulher, aquele rapaz lá da clínica é muito esforçado, ele já está fazendo outro curso. Você já viu? Não acabou de sair de um congresso, já está indo para outro curso, dá aula não sei onde, e aí você passa a ser motivo de comentários, né? Você passa a ser motivo de conversas de mesa de bar, conversas entre colegas, conversas entre pessoas do mesmo grupo, da mesma comunidade, que tem pertencimento, né? Então, você passa já a ingressar uma prova social nisso. Você já passa a associar e fazer com que pessoas cada vez mais cheguem ao seu consultório, porque você é um cara que atende muita gente, você é um cara que tem autoridade no assunto,
Você é a pessoa, né, a profissional que, né, traz novidades, que se capacita, né, que pensa no bem-estar, que quer ajudar, mostrando a minha culpa, né? Uma pessoa que está interessada no bem-estar do outro. Isso é ser um profissional que cuida na integridade do paciente, que entende o paciente como um todo, que pensa na qualidade de vida do paciente, oferecendo o melhor para ele. Repito, toda a estratégia desse módulo de inteligência emocional é para você utilizar em prol do bem-estar, da fidelidade, da verdade terapêutica para o seu paciente. Tá? Pessoas sem pudor, sem caráter, costumam utilizar isso para fazer com que o paciente faça e compre pacotes de serviços que não tem necessidade. Não seja assim. Você ganha hoje e pode perder lá na frente. Queira só o que você precisa. Você só precisa que seu paciente seja captado para o que ele necessita para a saúde. Com certeza, mais na frente, você vai colher excelentes frutos, tá? E nem queira resultados do dia para a noite. Cultive isso dia após dia, dia após dia, dia após dia. Daqui a pouco você vai olhar para trás e vai colocar na balança e ver como eu era e como eu estou me tornando, né? Então, novidade, o 8º gatilho mental. Escassez. Escassez é outro gatilho mental, outro gatilho emocional que faz a gente cometer barbaridades, tá? Barbaridades no que diz respeito à compra, principalmente, tá? Poucas pessoas têm esse tipo de abordagem terapêutica. Isso é uma escassez. Seu paciente vai olhar você como um cara exclusivo. Só consigo atender 5 pessoas por semana. Se o senhor conseguir vaga nesses 5 horários, tudo bem. Se não, infelizmente, eu não vou poder lhe atender. Isso é escassez. É pouca disponibilidade. E isso você pode utilizar na hora de agendar seu paciente. Informe a sua secretária. Você nunca vai poder ter horário livre a partir de hoje. Todo mundo que ligar para você, você vai utilizar o gatilho e dizer, infelizmente, a agenda está lotada essa semana. Por favor, deixe seu contato, que assim que tiver uma desistência, eu ligo para o senhor. Mas antes de mais nada, me diga quais são as suas disponibilidades, me diga o que é melhor para o senhor, porque se tiver alguma desistência no horário específico, eu já ligo imediatamente para o senhor não perder a sua consulta. Deu para entender isso? Você mostrou escassez, você mostrou que tem prova social, tem muita gente sendo atendendo você, embora sua agenda esteja vazia. E aí, a partir disso, você vai, né, captar as informações necessárias para depois de 1 hora, 2, 3, você ligar para o paciente para agendá-lo para aquele horário que já estava livre. Você só vai gastar mais uma ligação no lugar de perder um paciente. E a forma de entender de o paciente emocionalmente estar ligado a você. Deu para entender? Então, o paradigma da escassez não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo, temos medo de que falte. Se temos medo de que falte, competimos para criar estoque. Quero logo reservar a minha vaga. Quando criamos estoques, retiramos de circulação, diminuindo o fluxo. Quando diminuímos o fluxo, aumentamos o custo de transação de qualquer tipo de produto. Quando aumentamos os custos de transação, excluímos aqueles que não podem pagar. Então, a partir daí, você entra numa escassez de horário, onde você inevitavelmente vai querer ter mais horário. Só existem 2 formas. Ou você manda paciente embora,
ou você aumenta o valor da sua consulta. Então, você tem agenda cheia, aumenta o valor da sua consulta 10%, 20%. Logicamente, vários pacientes vão desistir, vão desmarcar. Você vai passar a atender menos com um valor acima que vai cobrir o déficit de desistência e, a partir daí, as pessoas de lista de espera, as pessoas que estão interessadas no seu trabalho, vão começar a pagar um valor um pouco mais alto e daqui a um tempo você vai estar com a agenda cheia de novo, com um valor um pouco mais alto. É fácil? É simples? Não. Mas é assim que funciona. A estratégia é essa. Deu para entender? Se excluirmos aqueles que não podem pagar, a profecia se autorrealiza, ou seja, não tem para todo mundo. Só tem quem pode pagar, só tem quem quer um tratamento exclusivo, só tem quem quer um profissional de excelência, só tem quem quer o top. Entende? Então, ter agenda cheia, correr, estar ali esbaforido, não quer dizer sucesso. Sucesso quer dizer você trabalhar menos e faturar mais ou a mesma coisa de alguém que corre muito. Então, você proporcionar qualidade de vida para você. Você proporcionar uma estratégia de resultado e de resultado de qualidade. Mas, lógico, isso é com o tempo sendo construído. Isso não é hoje você está empolgado porque está fazendo o Up Assessment que você vai querer daqui a uma semana já estar bem sucedido. Não. Isso é aula para você introduzir dentro de você como uma forma de viver, um estilo de vida, uma forma de captar pessoas, uma forma de fazer o mundo girar em torno de você para a sua prosperidade. Tá bom? Compromisso. Compromisso e coerência. Faça com que o paciente se comprometa com o tratamento. Muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, elas, a partir do momento que elas se comprometem, que dizem, não, eu vou a partir de agora estar com o senhor fazendo meu tratamento, seja onde for, aonde o senhor indicar. A partir desse momento, será muito difícil o seu paciente não estar junto com você num processo terapêutico. Será muito difícil o seu paciente não respeitar as suas orientações. Será muito difícil você perder esse paciente na sua agenda, tá? Então, ao agendar a sua consulta, você confirma o quanto seu corpo está sofrendo, o quanto você necessita de cuidados, tá? Então, isso pode ser uma mensagem utilizada assim que o paciente chega. Olá, tudo bem? Você é aqui para uma avaliação? O que é que está acontecendo? Aí ele vai falar. É muito bom você ter vindo, porque você já está assumindo esse compromisso de cuidar da sua saúde. Eu fico muito feliz em você ter essa confiança de trazer o seu problema para mim, para eu poder cuidar. E é bom saber que você está preocupado, que você está assumindo a responsabilidade dessas dores e que aqui realmente eu vou dar meu máximo. Então, fazer com que ele assuma a integridade do compromisso dele, deixá-lo encurralado com aquilo que ele acabou de assumir e diga, poxa, realmente eu tenho que me cuidar. Então, isso deve ser alimentado na mente do paciente, isso deve ser alimentado dia após dia para que ele faça com que o processo terapêutico seja conduzido da melhor forma possível. Tá bem? Compromisso, coerência com a palavra, integridade. Outra estratégia muito fantástica, mas que precisa um pouco mais de conhecimento, mas isso eu estou trazendo para você, tá? Que é você oferecer um produto com um valor muito alto, porém o seu interesse maior é vender o produto de valor mais baixo. Vamos lá. Imagina, você tem um paciente que está indo para você e aí você tem um grupo X que faz um trabalho específico de treinamento, de direcionamento para lombalgia.
E esse grupo de trabalho é um grupo um pouco menor, mais volumoso financeiramente, que lhe dá capacidade de manter o paciente lá. E aí, por exemplo, o valor de integrar esse grupo é 1/3 do valor de um mês de tratamento com você, um mês de pilates, um mês de treinamento funcional, enfim. Nessa perspectiva, você vai oferecer o mais caro. Você vai dizer, olá, senhor, tudo bom? Hoje a gente fez esse trabalho, então a partir de agora você precisa ter outro direcionamento, outros cuidados com exercícios, com equipe que cuide do senhor. Para isso, a gente tem o Pilates, a gente tem um mês aqui de treinamento, que esse é o protocolo que geralmente se utiliza, onde o senhor vai pagar, sei lá, R$300, 250, R$200 por mês para ter esse trabalho. Logicamente, o paciente, não, porque eu não posso, porque isso não vai acontecer, isso é muito difícil para mim, eu moro longe, não sei o que. Você trabalha toda essa rejeição do paciente e a partir daí você chega e faz, não, então vamos fazer o seguinte, eu tenho outro grupo muito bom, que é 1/3 do valor, é R$100, e que faz um acompanhamento excelente também com o profissional capacitado, e aí você vende o outro produto. Então, a possibilidade desse cara negar novamente é muito menor. Então, ele vai ter uma tendência de assumir esse compromisso mais barato para cuidar da saúde, uma vez que ele viu que você recuou e ofereceu algo mais em conta. Ou seja, você mais uma vez está preocupado com ele, mas na verdade tudo estava minimamente calculado por você, tá? Então, se você tem um plano X, né, de treinamento, de tratamento, você pode utilizar outro plano bem mais barato que faça com que o paciente não saia da sua rotina de tratamento, tá? Então, para isso, é de suma importância que você compreenda a estratégia de rejeição seguida de recuo. É uma estratégia onde você oferece o mais caro, bem mais caro, mas, ao mesmo tempo, você dá uma opção bem mais barata quando ele nega e rejeita. Mas tudo isso de forma convincente, de forma a olhar no olho dele, a olhar as estratégias de onde você já fez a prova social, onde ele já está convencido de que você é uma autoridade, onde a cientificidade já foi mostrada, onde você faz um trabalho exclusivo com ele, dando resultado, mostra que você é a pessoa que deve orientar os cuidados na vida dele. E aí, a partir desse momento, não tem erro, tá? Outro produto vai ser vendido e mais rendimentos para a sua vida profissional vai ser alcançada. Então, não deixe de estudar cada detalhe desses gatilhos emocionais. Não deixe de praticar. A rejeição seguida de recuo pode ser utilizada sazonalmente com algum tipo de programa, com algum tipo de promoção que você tenha. E aí você joga a rejeição seguida de recuo, que vai ser batata, tá? Explique para a sua secretária, explique para o seu atendente, que aí não vai ter como você sair desse nicho, desse trabalho, tá bom? Rejeição seguida do recuo, nossa 11º gatilho mental. Por último, a preguiça, né? Quem não gosta de preguiça? Quem não gosta de economizar energia? O nosso corpo, ele é feito para economizar energia. Então, vamos estimular isso. Quem sabe estimular isso um paciente falando da seguinte forma: em apenas uma consulta, o senhor consegue ter 80% de melhora das dores. Imagina como isso é interessante. Você não sair de casa, ou o nosso trabalho é apenas uma vez na semana e depois dessa uma vez só vem daqui a 15 dias, o senhor não vai precisar ficar saindo de casa. Isso tudo porque a gente tem muitos resultados. Imagine isso. Imagine o que é isso para uma pessoa, né? Então,
estimular a preguiça dela faz com que ela se converta, se aproxime de você, né? Consulta em horário marcado, sem atraso, o profissional é que espera por você, né? Tudo isso faz com que ele chegue em cima da hora, às vezes até atrase um pouco, mas que não comprometa o seu atendimento, né? Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão poupando o horário, né? Então, no lugar de preguiça, pode ser outro nome do gatilho, que pode ser otimização de tempo, produtividade, fazer com que aquele empresário, aquele cara que não pode perder tempo, né? Indo para um consultório, passando a manhã esperando um atendimento, dizer, não, venha para cá, que aí você associa com a exclusividade, né? Aqui você é exclusivo, aqui você tem horário marcado, aqui você vai ter tudo que o senhor precisa e o resultado rápido, sem onerar o seu tempo. Até porque hoje a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, cada vez mais você vai conversando com o paciente e mostrando como você é o profissional que está ali dedicado a gerar valor e gerar resultado para ele em pouco tempo, alimentando a preguiça dele, alimentando as incoerências de programação de vida dele. Então, a partir daí, a gente tem 12 gatilhos mentais para vocês utilizarem, tá? Então, a gente tem a prova social, onde você vai mostrar que você atende muita gente, atende pessoas com mesmas características, e ali ele pode confiar. Você tem autoridade, você tem cientificidade. Então, comece a introduzir dentro de você, comece a vestir a armadura do profissional persuasivo, do profissional que quer o bem e que vai fazer de tudo que for leal ao seu paciente para dar a ele o melhor conhecimento, né? O melhor tratamento, o melhor suporte clínico. Então, é para isso que você vai ser e está sendo capacitado aqui no Up Assessment, que é para se transformar uma pessoa de autoridade, de qualidade terapêutica, uma pessoa de potencialidade humana para cuidar de outro ser humano, tá? Não esqueça disso, você é um ser humano e vai ter lá cada vez mais uma forma de trabalho com o seu paciente de maneira a não sofrer com incoerências, com falta de planejamento estratégico. Então, isso faz com que você, né, tenha cada vez mais o seu paciente nas mãos, o seu cliente nas mãos. Fácil? Não, nunca vai ser. Mas precisa ser alimentado dia após dia até isso se tornar automático e você captar clientes com um piscar de olhos e sem perceber que está captando. E vamos lá. O nosso penúltimo slide é fazer com que você entenda como utilizar cada um. Embora eu tenha feito, né, várias explicações sobre cada um, dando exemplos fantásticos para você utilizar. Então, é extremamente necessário que você domine cada gatilho para poder conseguir aplicar de maneira eficiente. Não adianta você querer sair jogando tudo para crescer o cara que convence mais pessoas em menor espaço de tempo. Não adianta. Isso tem que ser algo construído dentro de vocês, tem que ser algo no seu íntimo, não pode fugir da sua essência. E para isso ser introduzido na sua essência, tem que ser alimentado dia após dia, até se tornar algo muito mais plausível, muito mais automático, tá? Então, cada vez mais você tem que planejar as suas estratégias. Então, eu sugiro, escolha 2 tipos para começar a utilizar diariamente, sem restrição. O que é que você quer? Ah, não, tá certo, eu vou dar um tipo para a minha paciente, que é o da exclusividade, vou colocar ela lá para dizer que não tem horário, a da escassez, se não me engano, né? Que aí ela vai dizer lá que não tem horário
que vai captar o melhor horário para o cliente, que depois de 2, 3 horas vai ligar para ele exatamente como um conto de fadas, o horário dele surgiu. Não, você fez com que ele assumisse o compromisso naquele horário que ele deu disponibilidade para você e a partir daí você vai colocar e arrumar um horário para ele que já existia, não é? Então, escolha, por exemplo, de escassez para a sua secretária e trabalhe isso durante um mês com ela, para deixar redondinho. Deixe redonda a sua secretária com isso. Com todo mundo ela vai fazer isso, tá? E não abrir exceção. E sempre anotar as disponibilidades do paciente, contato, e que vai saber dos próximos pacientes, se houver desistência, ela vai ligar imediatamente para encaixar essa outra pessoa. E é isso que acontece, tá? Logicamente não vai ter desistência, tem um horário vago que você vai passar a mensagem emocional para o paciente, que você é um cara muito preocupado, que você é uma profissional excelente, que você não tem horário e que só existe esse horário e é inacreditavelmente o horário que ele queria, né? Então não tem outra, ele vai aceitar e vai ser encaminhado para o seu tratamento, tá? E para você escolha dois para você fazer diariamente: autoridade, cientificidade, prova social. Você escolhe. E aí você todo dia lança uma forma de trabalhar com o paciente isso. Partindo disso, não vai ter erro, né? Seu paciente vai perceber e você vai construindo e introduzindo novos gatilhos para o seu dia a dia de trabalho, sem descrição, sem problema algum, tá? Por último, as estratégias devem ser baseadas na sua rotina de maneira específica. Não adianta você escolher um gatilho que não se encaixa na sua rotina, né? Escolha primeiro, nesses 2 gatilhos, os gatilhos mais fáceis de serem introduzidos na sua vida. Então, se você não é uma pessoa que vai muito a congresso, que estuda muito, que não está muito atualizado, não adianta você fazer isso. Não adianta você colocar gatilho de autoridade e de cientificidade. Mas se você é uma pessoa que tem uma família que se trata com você e vai atender uma pessoa da família, usa a prova social, né? Usa o pertencimento, né? Fazer com que ele se sinta daquele grupo, né? Fazer com que ele observe que você é o cara que cuida de todo mundo e que vai cuidar dele, que vai dar certo. Então, cada paciente ele pode receber também uma lapidação dos gatilhos emocionais, dos gatilhos mentais, para fazer com que ele esteja com você nesse processo. Para fazer com que ele esteja com você sendo guiado diariamente na rotina de tratamento. E assim, não tem como, né? Não tem como ele não respeitar o que você mandar ele fazer. Não tem como ele não seguir as suas diretrizes. Não tem como isso não acontecer de maneira involuntária, sem ele perceber, mas na verdade quem está atuando para ele resolver isso é o gatilho mental. É a estratégia mental que você introduziu na cabeça dele e fez com que você se tornasse a melhor pessoa para cuidar dele, tá? E aí, a Up Assessment é isso, né? É nessa, como você viu nessa segunda aula, introduzindo estratégias específicas a partir da teoria que eu passei de comportamento pessoal, comportamento social, comportamento emocional, de coeficiente intelectual e coeficiente emocional, já para a parte prática dos gatilhos mentais, transformando você em um profissional que gere performance, que gere resultado, que gere faturamento para o seu consultório. Então, é acender uma luz dentro da sua cabeça e uma luz com dinheiro, com prosperidade, com energia fluindo em prol da capacitação, em prol de mais informações, de mais clientes, de prosperidade. Up Assessment é isso. É trazer para você uma forma de
gerar valor e de gerar performance, tá? Não esqueça da exclusividade. Divulgue para os seus amigos, divulgue para os seus pacientes que você está inserido num grupo de pessoas que estão ali focados no desenvolvimento pessoal e profissional em prol de uma fisioterapia, de uma saúde de qualidade, tá? Agora, para finalizar, gostaria de falar um pouco com vocês no olho a olho para que a gente possa definitivamente encerrar essa nossa segunda aula, né? Esse nosso segundo seminário do primeiro módulo, que é de inteligência emocional. Como vocês viram, a nossa estratégia emocional de vida, a nossa estratégia de trabalho com o ser humano deve respeitar o comportamento humano, e o comportamento humano envolve as relações pessoais. E as relações pessoais envolvem emoção, tá? E nessa perspectiva, com emoção, você deve trabalhar a sua capacidade persuasiva, sua capacidade de fazer com que o paciente reconheça você como o profissional de destaque e que vai gerar e promover o resultado que ele espera, né? Porque você é o cara que é autoridade, porque você trata muita gente, porque você é exclusivo, porque você faz a diferença. Então, no terceiro seminário, a nossa terceira aula, a gente já vai trabalhar um pouco mais a fundo a parte mais prática. Como agendar, como eu já falei, vou repetir, tá? Como fazer o paciente remarcar, como fazer ele adquirir novos pacotes, como fazer todo o programa de manutenção desse paciente de acordo com estratégias emocionais para você desenvolver ainda mais as suas potencialidades. Tá bom? Grande abraço, vamos nessa, vamos para cima e até breve a nossa terceira aula.